Acampar no quintal é uma tradição de infância para muitos de nós. É fácil e parece mais seguro do que acampar no meio da floresta. Mas um ouvinte compartilha sua história hoje sobre como sua experiência de acampamento no quintal se transformou em um pesadelo quando uma criatura semelhante a um lobo apareceu correndo. Bem-vindos de volta a Encontros Inexplicáveis. Eu sou seu anfitrião, Nerdlions. O episódio de hoje apresenta uma seleção de terror puro e histórias verdadeiras do desconhecido, contadas por pessoas reais, como avistamentos de lobisomens, entes queridos do além e fantasmas que exigem ser ouvidos. Quero narrar suas histórias assustadoras do inexplicável, então envie-as para mim nos comentários agora. Vamos começar. Juro que havia algo do lado de fora da minha janela. De André 128. Deixe-me apenas esclarecer algumas coisas antes de entrarmos no cerne da questão. Atualmente, tenho 21 anos e costumava morar com minha avó, mas as coisas na casa ficaram muito apertadas para mim. No final do ano passado, meu amigo e sua mãe me permitiram ficar na casa deles. Conheço-os há vários anos e sempre fui muito próximo deles, então os considero uma segunda família. As coisas estavam indo bem. Sempre me certifiquei de não atrapalhar ninguém e mantive minhas coisas em uma área pequena, mas dedicada. Agora, em 2024, estou lá há pouco mais de 6 meses e comecei a desenvolver sentimentos por uma amiga que conheço há cerca de 1 ano. Acontece que ela também tinha esses sentimentos, então as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias e começamos a namorar oficialmente. Ela morava a cerca de 24 horas de mim. Então começamos a fazer planos para nos visitarmos. Ela disse que preferia voar até mim porque não tinha certeza se os pais dela estariam de acordo com isso, então contou que era apenas uma visita a uma amiga. No entanto, se isso fosse acontecer, eu não estava muito animado com a ideia de ela ficar na sala de estar da casa de um amigo comigo, então comecei a procurar meu primeiro lugar. Corta para meados de maio. Discutimos a visita dela entre 17 e 21 de junho. Honestamente, as coisas não poderiam estar melhores. Compramos as passagens e minha mãe disse que estava disposta a me levar ao aeroporto para buscá-la. Agora tudo o que precisávamos fazer era esperar. Então chegou o dia. Era cerca de 2 da manhã e minha mãe e eu sairíamos para o aeroporto por volta das 7 da manhã. Eu não conseguia dormir porque estava muito animado para finalmente vê-la. Durante esse tempo, começou a tempestade. E, pessoalmente, sou um grande fã de tempestades. Sempre as achei aconchegantes. Depois de um tempo deitado apenas assistindo YouTube, decidi passar o tempo jogando um pouco. Logo depois de ligar o dispositivo, ouvi alguns batidos na janela. Como moro em um apartamento no porão, tenho uma janela acima do nível do solo e minha cama fica bem em frente a ela. Pensei que era só a tempestade, já que o vento estava forte. Então continuei jogando. Com o passar do tempo, os batidos se tornaram muito frequentes e quase deliberados, até que parecia que algo estava tentando abrir a janela externa. Obviamente, tenho cortinas, então não consigo ver lá fora. E as coisas começaram a ficar um pouco perturbadoras para mim. Enviei uma mensagem para minha namorada na esperança de acalmar meus nervos. Pensei que poderia estar alucinado ou algo assim, que algo estava do lado de fora da minha janela. Parecia quase que estava tentando abrir. E se fosse alguém, se realmente fosse, não estaria lá sentada por quase 3 horas, certo? Talvez eu estivesse apenas ouvindo coisas. Decidi que talvez estivesse apenas nervoso por encontrá-la e que esses eram os efeitos colaterais. Não tinha certeza, mas achei que talvez devesse desligar meu dispositivo e tentar descansar. Consegui dormir por cerca de 1 hora e acordei sem conseguir voltar a dormir. Escutei e não ouvi mais os batidos ou qualquer coisa na minha janela. Então decidi, mais uma vez, pegar meu dispositivo e jogar algo. Menos de 2 minutos depois, começou de novo, tap, 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 tap. Isso estava começando a me deixar realmente assustado. Não havia absolutamente nada na hora em que eu estava tentando dormir. Então o que estava acontecendo? Decidi testar se havia realmente algo lá fora.
Desliguei a tela e esperei cerca de 5 minutos, nada de batidas. Liguei novamente e os batidos começaram de novo. Agora eu estava certo de que isso não era apenas um galho ou um animal. Havia algo mais lá fora. Decidi deslizar lentamente para fora da minha cama e ir até minha cadeira do outro lado do quarto para tentar ligar para um amigo. Eu me sentiria muito mais seguro checando as coisas se estivesse ao telefone com alguém que morasse por perto. Infelizmente, ninguém estava acordado. Tentei ligar para minha mãe e minha avó também, mas ninguém atendeu. Fiquei sentado lá por cerca de meia hora processando o que deveria fazer. Deveria realmente chamar a polícia. Se fosse apenas um animal, me sentiria incrivelmente culpado por desperdiçar o tempo deles. Decidi que talvez fosse apenas uma loucura coincidência e voltei a me deitar, sem jogar nada desta vez. Mas então ouvi um movimento. Não era o tipo de movimento de um coelho ou esquilo, era algo pesado. Deslizei de volta da minha cama, mas desta vez o sol estava começando a nascer, revelando uma sombra. Nesse ponto, o vento já estava diminuindo, então todo o movimento lá fora era por causa disso. Um tempo se passou e eu tentei ligar para algumas pessoas novamente. Desta vez, minha avó atendeu. Graças a Deus. Vovó, acho que tem alguém do lado de fora da minha janela. Vejo uma sombra se movendo lá fora. Eu disse a ela: está tudo bem. Respire fundo e ligue para o 911 e me ligue de volta assim que puder. Ok, vovó, farei isso. Desliguei e imediatamente disquei 911. 911. Qual é a sua emergência? Olá, acho que pode haver alguém invadindo meu quintal, bem do lado de fora da minha janela. Ok, mantenha a calma. Qual é o seu nome e endereço? Eu procedi a informar as informações. Certo, estamos enviando 2 oficiais até aí. Apenas permaneça na linha e mantenha a calma, ela respondeu. Enquanto esperava, vi o movimento ficando mais frenético e comecei a entrar em pânico. Eventualmente, os oficiais chegaram e eu lhes disse que minha janela estava logo atrás. Os oficiais foram e vasculharam a área. Eles eventualmente voltaram até mim e me disseram que não conseguiram encontrar nada. Na verdade, não havia absolutamente nenhuma pegada de qualquer tipo perto da minha janela. Você está brincando comigo? Eu pensei. Tudo parecia coincidente demais para ser apenas um galho ou algo assim. Liguei de volta para minha avó para contar o que a polícia tinha me dito. Ela disse que talvez algum bêbado tivesse se esbarrado na minha janela. De qualquer forma, toda a confusão havia terminado. Minha mãe e eu saímos cerca de 15 minutos depois que os policiais foram embora e fomos buscar minha namorada. Felizmente, tivemos um tempo incrível e nada assim aconteceu novamente enquanto ela esteve aqui. Na verdade, nunca mais aconteceu novamente, ponto final. Mas até hoje eu penso sobre isso. O que eu teria visto se tivesse apenas aberto as cortinas? Eu ainda estaria vivo. Honestamente, não tenho certeza, mas posso garantir que definitivamente havia algo do lado de fora da minha janela. Meu querido amigo, Han, de Peyton 101. No 4º ano, conheci meu melhor amigo, Hylen. Instantaneamente nos tornamos próximos. Quando chegou o ensino médio, todos achavam que estávamos juntos, embora não estivéssemos. Fazíamos tudo juntos e absolutamente não podíamos ser separados. Aqueles eram os bons velhos tempos quando ele ainda estava vivo. Fomos melhores amigos até os 24 anos. Cerca de 3 anos atrás, um dia estávamos no lugar dele e ouvimos a janela estilhaçar em 1000 pedaços. Ele insistiu que eu ficasse em seu quarto enquanto ele ia verificar. Menos de 1 minuto depois, ouvi tiros e sabia com certeza que ele não possuía uma arma. Corri para a sala de estar apenas para ver o corpo praticamente sem vida de Hylen no chão, deitado em uma poça de seu próprio sangue. Lembro de gritar instantaneamente, corri até ele, orando para que ele não estivesse morto. Mal conseguia vê-lo respirar, se é que o fazia. Liguei para uma ambulância e para a polícia, implorando que se apressassem, desesperado para não perder meu melhor amigo.
Também estava enfurecido com o que o intruso fez. Alguém havia atirado em Riley. Alguém tinha tentado matá-lo e por qual razão? A polícia e a ambulância chegaram o mais rápido que puderam. Riley foi levado às pressas para o hospital. A polícia procurou e procurou, mas não conseguiu encontrar o intruso que atirou em Riley. Estou tão profundamente irritado, mesmo agora, que não conseguiram encontrá-lo. Não sei por que ele tinha que ser morto, por que aquela pessoa fez isso e nunca vou perdoá-los pelo que fizeram. Isso aconteceu há um tempo, mas ainda sinto muita falta dele. Quando Riley estava no hospital, mal conseguindo se mover, ele conseguiu me dizer algo. Eu gostaria que as coisas não tivessem acontecido assim. Sinto muito, Peyton. Não se esqueça de mim. Eu jurei pela minha vida que nunca esqueceria você. Eu disse a ele entre soluços, com a voz trêmula. Ele me deu seu colar favorito para que uma parte dele pudesse ficar comigo para sempre. Eu ainda o uso e raramente tiro. Riley era tudo para mim. Então parecia que uma parte de mim se despedaçou quando ele faleceu. Cerca de um ano depois, estava em casa sozinho. Não lembro o que estava fazendo, mas de repente ouvi minha porta da frente se abrir. Fui verificar, mas, curiosamente, a porta ainda estava fechada. Fiquei confuso, como eu a ouvirá abrir, mas nunca ouvi-la fechar. Coloquei isso de lado, talvez estivesse ouvindo coisas. Tive uma semana longa e estressante, então precisava de um tempo. Decidi que queria sair de casa e escolhi o Starbucks como meu destino. Somente lembro desse pequeno detalhe por causa do que aconteceu depois. Peguei meu pedido, voltei para o carro e bebi meu café lá. De repente, comecei a ouvir batidas na janela do lado do passageiro. Olhei, mas não vi ninguém. Então, virei-me novamente para olhar à minha frente e poderia jurar que vi essa figura. Uma figura que se parecia exatamente com Riley. Ele esteve lá por um breve segundo e desapareceu no seguinte, mas juro por Deus que vi meu melhor amigo. Não me assustou. Sorri pelo fato de conseguir vê-lo novamente, mesmo que tenha sido tão breve. Voltei para casa logo depois, sorrindo de orelha a orelha durante todo o caminho. Estava ficando um pouco tarde, provavelmente por volta das 18h30, então fiz o jantar. Queria preparar a refeição favorita de Riley, então fiz um macarrão Alfredo com camarões. Ele adorava tanto que comer me fez chorar um pouco. Enquanto comia, juro que ouvi uma voz que soava como a de Riley, e para mim, parecia que ele dizia, eu sei que você me viu. Eu sinto sua falta também, Peyton. Contou aos meus pais sobre isso logo após o jantar e até eles ficaram felizes com isso. Eles também amavam Riley quando ele estava vivo. Essa experiência toda me deixou bastante feliz, pois senti muita falta dele desde então. Desde então, o vi por um rápido segundo em vários lugares. Embora essa seja uma experiência bem curta, com certeza me trouxe alegria de uma maneira. Fico feliz por ter conseguido ver meu melhor amigo Riley mais uma vez. Encontro de lobisomem em um bairro remoto, por Anomose 419. Esta história começou quando minha melhor amiga se mudou para sua nova casa. Ela me convidou para ir lá antes do início das aulas. Então, por volta do final de agosto, planejamos dormir do lado de fora em uma grande barraca que poderia acomodar cerca de 20 pessoas em uma pequena clareira no quintal dela. Vale ressaltar que ela tinha um quintal muito grande. Estávamos aproveitando o dia, explorando e nadando, comendo um monte de porcarias. À medida que escurecia, junto com seus pais e avó, fomos acender uma fogueira na área de fogueira. Coletivamente, fomos procurar gravetos e galhos, e logo voltamos com uma grande pilha de gravetos. Quando escureceu completamente, já estávamos com uma grande fogueira acesa e eu estávamos fazendo s'mores. Logo, sua avó saiu e seus pais foram para dentro para a noite, o que nos levou a ir para a barraca. É claro que não fomos direto para a cama, já que isso seria chato, então brincamos de alguns jogos e comemos mais lanches. Estávamos casualmente sendo bobos quando, de repente,
Ouvimos gravetos se quebrando. Desconsideramos como sendo algum tipo de animal noturno e voltamos a brincar. Não se passaram nem 2 minutos e ouvimos passos, mas eram praticamente correndo. Quanto mais se aproximavam, mais percebíamos que não eram um animal comum. Eram muito pesados. Parecia que vinham da estrada, pois estavam extremamente próximos de nós. Estávamos tremendo, com medo, mas então ouvimos algo correr ao lado da nossa barraca e ficamos confusos e assustados. Havíamos sido bastante cuidadosos para garantir que não deixássemos nada fora das atividades anteriores, então não sabíamos o que aquele animal estava fazendo apressado naquela direção. Tínhamos uma pequena janela pela qual poderíamos olhar, mas não tínhamos certeza se conseguiríamos ver muito devido ao local em que nossa barraca estava montada. E, como pensávamos, não conseguimos ver muito, mas o que vimos foi uma criatura alta e peluda parada nas luzes acionadas por movimento que minha amiga havia instalado na varanda da frente. Era cerca de 1,90 metros de altura, se curvando para caber sob o telhado da varanda. Tinha o que parecia ser pelo preto, quase tão escuro quanto a própria noite. Ficamos paradas olhando para a criatura por alguns minutos até que ela finalmente nos notou. Ela olhou de volta e, antes que pudéssemos nos agachar, aqueles olhos olhando para mim vão assombrar minha mente para sempre. Eram azuis brilhantes, como se estivéssemos olhando para um céu aberto. Depois que percebeu que estávamos ali, não correu em nossa direção, mas começou a correr para longe de nós, em direção à estrada. Ficamos horrorizadas e planejamos voltar para dentro. E eu não entramos imediatamente, já que ainda estávamos tão abaladas. Entramos 1h30 depois, quando soubemos que seria seguro. Apenas cobrimos a janela e tentamos dormir. Não dissemos nada nem tentamos acordar os pais dela, pois não queríamos incomodá-los com uma história que provavelmente não acreditariam. Em vez disso, esperamos até amanhã e, como esperávamos, eles não acreditaram em uma palavra. Fiquei agradecida por ter planos com meu irmão naquele dia. Então não teria que testemunhar aquela criatura novamente. Mas apenas uma semana depois, minha amiga viu aqueles mesmos olhos azuis brilhantes olhando para ela através da janela. Não me importo se alguém acredita nessa história ou não. Pelo que sei, este mundo não é o que você pode esperar. O que posso dizer é que você pode não ser um crente em coisas assim até que finalmente aconteça com você. Espere isso quando menos esperar. Ele bateu nas nossas portas na véspera de Natal, de Marshall Seleton. Estou prestes a contar sobre um encontro horripilante que começou em uma nevoenta véspera de Natal, quando Papai Noel não desceu pela chaminé, mas sim algo mais. Naquela época, minha tia estava hospedada conosco. Ela relatou que ouviu alguém tentando invadir o porão dela por volta das 3 da manhã na véspera de Natal. Ela disse que pensou que alguém precisava usar o banheiro e, a princípio, achou que era um de nós, mas todos negamos isso durante o café da manhã. Estávamos eu, minha irmã, meu marido e minha tia. Minha tia disse que a pessoa tentando entrar no quarto dela sacudia a maçaneta da porta e tentava caminhar até a cama dela, assustando-a ao máximo. Nós todos rimos, dizendo que talvez fosse o Papai Noel, devido à data da suposta invasão, que era véspera de Natal. Minha mãe também leu que a véspera de Natal é um momento comum para invasões, devido a todos os valiosos presentes espalhados. Minha tia disse que definitivamente não era o Papai Noel e que a pessoa tentando entrar no quarto dela não era um homem gordo nem um elfo, mas na verdade uma mulher. Minha tia disse que havia um leve cheiro de óleo de água de rosas e flores murchas no véu da pessoa que tentava entrar em seu quarto. Um visitante do além. Espere um minuto, pensei. A figura estava usando um véu de noiva. Como você pode testemunhar uma figura espectral usando um véu esvoaçante carregado com a terra recém-cavada e cheirando a flores de cemitério, tentando entrar em seu quarto no meio da noite? No entanto, desconsiderei as palavras da minha tia como superstições de uma mulher mais velha. Na noite seguinte à véspera de Natal, acordei na hora das bruxas, assim como minha tia havia feito. Olhei para o meu relógio digital vermelho, que marcava 1 da manhã.
Normalmente, não acordo a essa hora, a menos que tenha sido despertado de um sono profundo por um barulho ou algo assim. Desta vez, algo definitivamente me acordou. Ouvi a maçaneta da minha porta sacudindo, como se alguém estivesse tentando forçar a entrada. E então ouvi um grupo de vozes, várias vozes, uma masculina e uma feminina. Devemos entrar rápido. Pegue a maçaneta. Sussurraram as vozes na escuridão. Eu estava aterrorizado. Levantei as cobertas sobre meu rosto, orando para que aquelas pessoas não entrassem, presumindo que pudesse estar relacionado ao que minha tia havia visto. A maçaneta se sacudiu mais uma vez e eu consegui ver ela se movendo e girando. Mas então as figuras desapareceram e tudo ficou em silêncio. A parte estranha disso é que minha porta nem estava sequer trancada. Então eles, quem quer que fossem, poderiam ter entrado se realmente quisessem. No dia seguinte, minha mãe, preocupada e incentivada por nossas histórias sobre o que parecia ser uma invasão, ligou para a polícia local perguntando se eles tinham ouvido falar de uma série de furtos na área na véspera de Natal. A polícia disse que não tinha ouvido falar de nenhuma invasão residencial na área. Claro que isso me faz ponderar. Quem eram essas figuras ou entidades que sacudiram as maçanetas e sussurraram entre si na escuridão da noite na véspera de Natal? Você pensaria que era uma noite sagrada, certo? Ou a noite está aberta para coisas estranhas assim entrarem? Minha mãe concordou em contatar um espiritualista que já havia estado em nossa casa antes, e uma sessão de defumação e limpeza foi realizada. O espiritualista disse que o lugar tinha uma energia muito pesada. Véspera de Natal ou não, há um skinwalker na floresta. Diz Inks. Antes de começar esta história, quero dizer que essa foi minha primeira experiência com qualquer coisa paranormal e moro na República Tcheca Central. Por favor, me corrija se eu descrever a criatura como alguma outra criatura do folclore, porque é apenas o que parece ser. Esta história aconteceu por volta de 2022, no final do verão. Eu estava do lado de fora com meu amigo, andando de bicicleta, como costumávamos fazer. Ele mencionou uma pequena floresta onde seu amigo havia feito uma festa alguns dias atrás. Era cerca de 20 minutos de onde estávamos e decidimos ir até lá juntos. Naquele momento, eram 15 horas, então tínhamos todo o tempo do mundo, afinal, era verão. Meu amigo, que chamaremos de Jay, e eu seguimos pelas ruas da cidade até uma parte mais rural do estado onde moro. Como não havia carros na estrada em declive, ele e eu fomos o mais rápido que pudemos. Então, em vez de levar 20 minutos, conseguimos chegar lá em cerca de 12. Eu era um viciado em adrenalina na época, então a sensação de descer uma ladeira de bicicleta a 50 km por hora era uma grande experiência para um garoto como eu. Paramos em uma pequena abertura ao lado da estrada que levava a um caminho coberto de árvores. Assim que comecei a descer o caminho de bicicleta, tive uma sensação estranha e assustadora do lugar, mesmo que estivesse claro e ensolarado do lado de fora. A densa floresta e as folhas tornavam o local bastante escuro. Além disso, empurrei a estranha sensação que tive quando chegamos ao centro da floresta, onde havia uma fogueira apagada. Saltei da bicicleta e coloquei minha mochila. Mesmo que fosse um dia particularmente quente, a floresta parecia fria e me fez sentir arrepios na espinha. Então coloquei minha mochila em um pequeno banco ao lado da fogueira, puxando uma garrafa de água e oferecendo um pouco a Jay. Começamos a tocar música, conversando e mostrando memes, rindo e brincando sobre as coisas. Então mostrei a Jay a faca que meu primo me deu de presente de aniversário no início do ano. Ele achou legal enquanto eu mostrava a faca. Ouvimos um grito ensurdecedor vindo de algum lugar atrás de um grupo de arbustos e árvores. Acontece que algo sobre o grito parecia errado. Parecia como se algo estivesse tentando imitar uma voz, tentando soar como uma mulher em dor, mas não de forma totalmente precisa. Jay e eu trocamos olhares aterrorizados, com os olhos se movendo ao redor. Depois, guardamos todas as nossas coisas nas mochilas e pulamos em nossas bicicletas, fugindo de lá. Juro que, enquanto estávamos saindo, olhei para trás, atrás de uma árvore.
Vi 2 olhos brancos brilhantes me encarando da escuridão da floresta. Assim que Jay e eu chegamos à estrada, pedalamos como se nossas vidas estivessem em jogo, pois poderiam estar. Assim que chegamos a uma área mais povoada, finalmente diminuímos a velocidade para recuperar o fôlego. Entre as respirações ofegantes, perguntei a Jay: "Cara, o que foi aquilo? Você também ouviu isso?" Ele olhou para mim, o medo claro em seus olhos, e acenou com a cabeça. Depois, concordou verbalmente. Agora, sou um cara que realmente gosta de coisas paranormais e acredito que o que encontramos foi um skinwalker. Mesmo depois de 2 anos, ainda tenho medo de voltar lá. Fui uma vez desde o incidente. Quando estive lá novamente, havia um homem idoso com um corte enorme sob o olho. Perguntamos a ele se sabia de algo paranormal por aqui, mas ele apenas deu de ombros e disse que não sabia do que estávamos falando. Olhando para a situação em que me encontrava, acho que, se tivesse agido um pouco mais tarde, talvez não estivesse aqui para contar a história. Uma história de medir sob o círculo de velas. Sei que a história que estou prestes a contar pode parecer semelhante ao que você pode ver em filmes, mas realmente aconteceu comigo. Este evento me fez perceber que alguns filmes fictícios têm mais verdade do que você imagina. Quando eu tinha cerca de 16 anos, era obcecada pelo oculto, filmes de terror, gravações inexplicáveis, programas de caça a fantasmas. Você nomeia, eu já vi ou ouvi falar disso. Tinha um amigo com interesses semelhantes que adorava assistir a filmes de terror comigo. Um dia, estávamos sozinhos em casa depois da escola, na minha casa. Decidimos que seria divertido acender um círculo de velas e ver se conseguíamos entrar em contato com algum espírito. Decidimos que meu quarto seria o melhor lugar, pois só tinha uma porta e 2 janelas que precisavam ser fechadas ou cobertas. Meu quarto estava no 2º andar e ele tinha que passar pelo quarto da minha irmã mais nova para chegar ao meu. Acendemos um grande círculo de pequenas velas e sentamos no meio. Pegamos as mãos e encantamos para que os espíritos se comunicassem conosco, enquanto gravávamos tudo com nossos celulares. Por um tempo, nada aconteceu e apenas nos sentamos e encaramos as luzes das velas. De repente, as velas começaram a piscar e a se mover. A princípio, tentamos nos culpar mutuamente. Olhamos ao redor, checando se as janelas e portas estavam realmente fechadas. Chegamos até a bloquear a fresta sob a porta com toalhas antes de começarmos. Então sabíamos que não poderia haver correntes de ar. De repente, as velas sopraram completamente para o lado em um círculo perfeito ao nosso redor. Meu amigo achou que seria legal fazer perguntas e dar direções a esses espíritos sobre como se comunicar conosco. Ela disse algo como: "Movam as velas para a esquerda ou para a direita para sim ou não." Ela perguntou se estávamos falando com o homem, e as velas piscavam para o lado, o que significava sim. Ela então perguntou se ele era amigável e as velas novamente piscavam para o lado, o que significava sim. Começamos a nos divertir com isso, fazendo algumas perguntas que estavam ficando mais bobas a cada minuto. Éramos apenas alguns adolescentes brincando, afinal. De repente, todas as velas pararam de se mover e nada aconteceu por alguns minutos. Como estávamos perdendo o interesse e prestes a parar, começamos a ouvir batidas vindo de baixo. Não eram batidas na porta da frente ou algo consistente, mas batidas ocasionais por toda a casa a cada alguns segundos. Seria impossível que alguém corresse sem que ouvíssemos as batidas em diferentes lugares da casa. Elas começaram suaves, mas cresceram em intensidade até que parecesse que alguém estava batendo nas paredes com um bastão de beisebol. Começamos a entrar em pânico e eu gritei por meus pais, esperando que fosse apenas um deles, mas ninguém me respondeu. Então a casa ficou em silêncio. Esperamos, em medo, encarando um ao outro. Justo quando eu estava prestes a dizer que deveríamos parar com isso, ouvimos passos altos vindo pelas escadas rapidamente. Apagamos as velas e dissemos a oração de encerramento bem antes que a pessoa chegasse ao topo das escadas, e assim, de repente, tudo o que havia começado
A casa ficou silenciosa novamente. Corri para fora do meu quarto para ver se alguém estava lá. Mas como você esperaria de uma história como essa, a casa estava vazia. Verifiquei os 2 andares e até o porão, mas ninguém mais estava em casa. Liguei até para meus pais, mas ambos me asseguraram que ainda estavam no trabalho. Todo esse episódio durou cerca de 15 minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando reproduzimos as gravações, não podíamos ouvir nenhuma batida, mas havia gritos fracos que não ouvimos enquanto aconteciam. Você também podia ouvir o som dos pés nas escadas na gravação. Essa foi a primeira e última vez que tentei comunicar-me com espíritos. Tenha cuidado com quem ou o que você chama, pois você nunca sabe quem ou o que vai responder. A voz da morte. Quando eu tinha 12 anos, meu bisavô faleceu, sendo patriarca da família. Muitos dos meus familiares ficaram devastados. Não foi uma morte repentina ou inesperada, mas isso não fez a dor doer menos. Meus bisavós eram uma típica família irlandesa. Tiveram 12 filhos e centenas de netos e bisnetos. No dia seguinte à morte do meu avô, decidi passar a noite na casa da minha bisavó com minha tia Sara e meu primo Mark. Quando cheguei, encontrei minha avó em seu lugar no final da mesa da cozinha, com seu cigarro aceso e xícara de chá. Era cerca de meia-noite e eu me acomodei à mesa com ela, Sara e Mark. Toda minha família é composta por corujas noturnas, então não era incomum estarmos acordados até tarde juntos. Por volta das 2 da manhã, começou a chover do lado de fora. A cozinha era cercada por grandes janelas de vidro e uma porta de vidro deslizante. Enquanto sentávamos e relembrávamos sobre o avô, o tempo piorou rapidamente. De repente, houve um grande estrondo de trovão e um flash de relâmpago iluminou toda a casa. Então a casa ficou mergulhada na escuridão. A energia havia caído. Isso não era incomum na nossa área durante tempestades, pois vivíamos em uma ilha artificial de certa forma. Estávamos acostumados a coisas quebrando facilmente por aqui e levando um tempo para serem consertadas. Todos continuaram suas conversas como se isso fosse um incidente normal. De repente, algo me dominou. Senti uma onda de náusea e meu rosto começou a formigar e ficar dormente. Abruptamente, o mundo caiu em silêncio ao meu redor e tudo o que consegui ouvir foi a voz no meu ouvido. A princípio, era um sussurro que eu me esforçava para ouvir, mas rapidamente cresceu em volume e consegui entender claramente o que estava me dizendo. Alguém está morto. Minha cabeça se encheu de pensamentos. Quero dizer, claro que alguém estava morto. Meu avô tinha acabado de falecer no dia anterior. Senti que, se não repetisse o que a voz estava me dizendo, isso continuaria a me enfraquecer. Foi uma sensação estranha não ter controle sobre meu corpo, mas ainda estar plenamente consciente e ciente do que me cercava. Eu estava em uma batalha interna comigo mesma, pois, por mais que soubesse como parar isso, não queria chatear minha avó, que já havia passado por muita dor. Finalmente, após cerca de 3 minutos, sentindo que estava à beira de perder a consciência, um grande estrondo irrompeu do lado de fora. Todos ficaram em silêncio. Então, eu disse em voz alta, alguém está morto. Todos olharam para mim, confusos, e eu repeti, alguém está morto. Minha tia, tentando amenizar a situação, disse que provavelmente alguém apenas bateu em um poste e era isso que aquele barulho era. Não tenho certeza de como isso deveria aliviar o clima, mas admiro seu esforço em tentar desviar minha explosão maluca. Imediatamente após eu dizer as palavras, meu corpo instantaneamente sentiu alívio. Foi como se um peso tivesse sido tirado do meu peito e a náusea e a fraqueza desapareceram instantaneamente. Todos decidiram que era melhor ir para a cama agora, pois já passava das 3 da manhã. Enquanto me preparava para deitar, meu primo veio até mim, muito assustado. Ele estava verificando todas as portas e janelas para garantir que estavam trancadas e me perguntando mais sobre por que eu disse aquilo. Expliquei a ele o que havia acontecido comigo e como soube que a única maneira de fazer isso parar era dizer isso em voz alta para todos. Ele estava nervoso, para dizer o mínimo,
e acabamos cada um dormindo em um sofá na sala de estar naquela noite. No dia seguinte, muitos membros da minha família vieram visitar. Foi uma confusão de corpos tentando confortar e consolar uns aos outros. Eu estava conversando com meu primo M e sua irmã Ellie quando o telefone tocou. Minha avó atendeu o telefone abruptamente, soltando o grito mais devastador que já ouvi. Ela caiu no chão, chorando e gritando: "Não diga isso para mim." Todos estavam tão confusos e correndo para o lado dela. Sendo apenas uma criança de 12 anos, fui empurrada para a sala de estar enquanto os adultos tentavam nos proteger da situação. Mas não havia portas na sala, então eu podia ouvir claramente a confusão na cozinha logo ao lado de nós. Ellie se esgueirou para a cozinha para investigar e voltou alguns minutos depois. Assim que ela se aproximou de Amy e de mim, minha mãe havia acabado de se aproximar do nosso grupo perguntando o que havia acontecido, pois tinha acabado de chegar. Sem hesitar, minha prima Ellie disse que nosso outro primo havia cometido suicídio nas primeiras horas da manhã e todos, incluindo minha avó, acabaram de descobrir. Nesse ponto, eu havia completamente esquecido sobre a noite anterior, surpreendentemente, mas meu primo M certamente não tinha. Seus olhos pareciam prestes a sair da cabeça. Ele olhou para todos nós e disse: "Você nos disse na noite passada que isso havia acontecido." De repente, ele despejou os eventos da noite passada para minha mãe e prima, dizendo repetidamente: "Ela é psíquica, ela é psíquica." Até hoje, ele ainda diz que essa é uma história que adora relembrar quase toda vez que estamos juntos. Não sei se sou psíquica. Já tive muitas outras coisas estranhas acontecendo comigo, mas naquela noite foi essa voz que começou no meu ouvido e depois dominou meu corpo e nos avisou. Não tenho certeza se foi meu avô tentando nos avisar ou algo mais sinistro em jogo. De qualquer forma, isso aconteceu comigo uma outra vez, quando eu tinha 14 anos, mas não desde então. Foi uma experiência assustadora para mim. Mas em ambas as vezes, assim que falei as palavras que estava ouvindo em voz alta, que basicamente eram eu dizendo que a morte estava vindo, os eventos pararam imediatamente. Fiz muitas pesquisas e estou dividida entre episódios de empatia psíquica, algum tipo de possessão ou talvez apenas um aviso fantasmagórico. Qualquer ideia é muito apreciada. Fiquem seguros, pessoal, e tenham cuidado com a voz da morte. Um encontro com lobisomem em Idaho, de Sammy Fink. Passei o verão de 2010 em um pequeno pedaço da natureza em Idaho que a maioria das pessoas nunca visitará ou mesmo saberá que existe. Meu tio possui uma velha cabana de caça alugada, perto das bordas da Floresta Nacional de Bois, a cerca de 2 horas de carro de qualquer grande cidade. Estamos falando de uma longa estrada de cascalho e sem sinal de celular na maior parte, com densos aglomerados de pinheiros e abetos de Douglas que parecem engolir todos os sons, exceto o vento. Eu tinha 19 anos, ajudando meu tio fazendo alguns reparos leves, estocando lenha e garantindo que o lugar fosse habitável para a próxima temporada de caça. A cabana estava desgastada, não tinha eletricidade, exceto por um gerador a gás. Tinha uma bomba d'água atrás e tábuas do piso rangendo que nunca deixavam você esquecer que estava sozinho lá. Era meados de junho e, embora alguns dias fossem agradavelmente quentes, as noites ficavam frias e estranhamente silenciosas. Não era a minha primeira vez nas florestas. Cresci em Idaho e amava aventuras ao ar livre, mas nunca havia ficado em um lugar tão remoto antes, sozinho, por semanas a fio. Ainda assim, acolhi a solidão, pensando que poderia colocar a leitura em dia e talvez pescar no riacho próximo. Meu tio me ensinou alguns conceitos básicos para me manter seguro, como proteger o lixo dos ursos, ficar de olho em pumas, estar ciente de que às vezes, especialmente ao crepúsculo,